E agora, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a doutora Selma Fará, ela que é renomada geriatra aqui de Cascavel. E vem nos falar de um assunto que interessa para todo mundo, gente. Você pensa assim, geriatra. Geriatra só vai falar para os velhinhos, para quem está lá a partir dos 60. Hoje não, né? Hoje a pessoa, o idoso já é acima dos 70, né? Então, né, doutora Selma, ela deu risada. Mas assim, gente, porque envelhecer, eu acho que desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Você fez um mês, você está envelhecendo, então você tem que, de acordo com a sua idade, você tem que começar a se cuidar. Então, a pergunta do programa Gente que Faz, estou envelhecendo? E agora? E agora, doutora Selma Fará, um prazer recebê-la. Estou envelhecendo e agora o que eu faço? Então, se cuide. Cada vez se cuide mais, cuidar, né? Gente. Então, eu vejo assim, a gente tem que ter um projeto para envelhecer bem. A gente tem que se cuidar. Planejar envelhecer. Exatamente. Eu acho que, difícil, tipo né? assim, a gente tem a nossa fase adulta e depois a gente vai entrar na nossa terceira idade, né? E é importante que, a partir da meia-idade, que é a partir dos 40 anos, você já comece a pensar nisso, né? Então, é muito importante prevenir. E com essa evolução da medicina, né, que você acompanha, você participa de congressos, tanto no Brasil como fora do Brasil, você traz sempre as novidades para a gente envelhecer bem, com qualidade de vida e com saúde, principalmente com saúde mental, que o Alzheimer, né, está cada vez mais precoce, e isso é muito preocupante. Então, você podia falar assim, o que acontece durante o envelhecimento? Então, você veja, né, essa imagem que está passando aí, né? Como que as coisas vão acontecendo, né? E a gente, às vezes, não para pensar nesse processo de envelhecimento. Então, o nosso foco é pensar nisso para a gente poder ter uma atitude quanto antes melhor, para a gente poder envelhecer melhor ainda. Eu sempre digo assim, explicando para os meus pacientes, né? Existe o idoso robusto, o idoso pré-frágil e o idoso frágil, né? Então, você não fica idoso de um dia para o outro. Essas coisas vão acontecendo conforme a nossa vida vai passando. E manter essa robustez, essa funcionalidade do nosso corpo é o mais importante para você continuar o máximo possível sendo um idoso robusto. Que é podendo fazer uma caminhada, atividade física. Exatamente. Então, assim, o idoso robusto, o idoso pré-frágil e o idoso frágil. O idoso robusto é aquele que consegue fazer exatamente tudo que fazia quando tinha 40, 50 anos. Ele tem mais de 60, mas ele continua com a vida dele boa, com a vida dele igual, né? Ele mantém a funcionalidade da parte cognitiva, que é como tomar decisão, como resolver a vida, né? A parte da memória, tudo, a saúde mental, né? Continuar perfeita, e também as outras coisas, né? Por exemplo, a capacidade de caminhar, a capacidade, a parte metabólica, como que a parte das articulações, então, que é o movimento, né? Então, nós somos um conjunto. O papel do geriatra é tentar fazer com que a gente pense em prevenção a partir da meia-idade para se tornar um idoso robusto. A partir da meia-idade. O que seria meia-idade? Após os 40? 40, 45, os 45 anos. Mas a gente tem que ver que a genética também tem um impacto no nosso processo de envelhecimento, né? Meus pais, minha família tem caso de Alzheimer. Exatamente. Você tem 50% de chance de ter, assim, não. Nem tanto? Não, nem tanto. É assim, a gente tem que, quanto mais cedo a gente faz uma prevenção adequada, quanto mais a gente sabe aquilo que realmente precisa ser feito, porque o que acontece hoje é que as pessoas ficam muito na internet e tem muita coisa falsa, né? E a pessoa, ela acha que está fazendo o correto e, na verdade, ela está perdendo o tempo de fazer o que é prioridade na vida dela. Então, eu vejo que uma consulta com o geriatra é uma consulta demorada, principalmente a primeira consulta, porque o geriatra ele tem que dar uma analisada
começando pela genética. Isso. Como é a história da minha família, né? E aí depois você vai passar, você vai conversar, você vai ver a parte emocional, a parte cognitiva desse paciente, e aí você vai começar a observar outras coisas, você vai ver como que está a composição corporal, se ele está gordinho, se ele não está, você vai conversar com ele sobre alimentação, o que ele está fazendo de maneira certa e não sendo mal influenciado por coisa que não tem nada a ver, né? Então, pequenas coisas, né? O quanto de água ele tem que tomar em geral, né? O quanto de proteína que ele deve comer, qual a importância dos vegetais de uma maneira variada, como que isso vai impactar na vida dele, né? Então, o geriatra ele tem que conversar com o paciente e ter mais ou menos um histórico da vida dele. O que já aconteceu naqueles pacientes mais idosos, se ele já teve um traumatismo de crânio, se ele já teve uma queda nos mais velhos, se ele você tem que fazer um apanhado geral. E com isso você vai sinalizando como que esse paciente está e aí você vai propor para ele o que ele deve fazer de melhor, qual que é o ponto fraco dele. E, a partir desse ponto fraco, vamos começar a agir, né, no sentido de prevenir os problemas que as doenças vão trazendo com o envelhecimento. Você tocou num ponto bastante importante, né? Porque eu já cuidei de vários idosos da minha família, assim, né? Até uma tia foi a última, que até era sua paciente e tal. O que a gente vê que eles resistem muito é sobre suplementação, né? A importância da vitamina. Porque o idoso, como você falou, tem que, a partir dos 40 anos, você chegou nos 40, você tem que ir no geriatra. Não é porque você está velho, mas é que você vai prevenir, é para prevenção. E você chegar aos 60, 70, 80, até 90, 100 anos, por que não? Mas com saúde, que se você tomar as vitaminas, né, necessárias, as vacinas são coisas muito importantes. Então, o geriatra, ele faz tudo isso para você. E direcionado de acordo com a idade, né? Exatamente. Muito importante. Então, existe os exames de rastreamento de câncer. De rastreamento de câncer, olha, gente. São coisas que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. E após os 40 é ideal fazer. Pois é. Você, de acordo, tipo assim, cada um é único. O processo de envelhecimento vai nos tornando cada vez mais diferentes uns dos outros, né? Porque, além da nossa genética, existe tudo que a gente faz, o nosso estilo de vida, né? O quanto que a gente ganha no final do mês, o quanto que a gente se importa com fazer ou não a prevenção, com fumar ou não, a parte... Tudo um grande alerta, né, para a pessoa ficar... Tudo isso é importante. Inclusive, gente, mais uma coisinha para vocês, que a gente que faz, quer falar para vocês assim, no sentido de prevenção. Nós fazemos um trabalho, o Wilson faz um trabalho voluntário lá na UOPECAM, a gente faz um trabalho voluntário lá e a gente vê a quantidade de idosos com câncer. É preocupante. Por quê? Porque não fez a prevenção. Começa lá nos 40, faz os exames, o sangue mostra muita coisa, né, doutora Selma? O raio-x, um exame do coração, um exame da parte óssea, que nem você falou, da parte óssea. Eu vejo muito assim. Nós temos que ficar sempre de olhos abertos. O que está mudando no nosso corpo, né? É verdade. O que está mudando? Porque o câncer, hoje, a gente vê que é uma doença de velho, entre aspas, né? É uma doença de gente mais velha, porque a cardiologia evoluiu muito, as medicações evoluíram muito, e isso está proporcionando uma longevidade maior, nós estamos vivendo mais. E com esses tratamentos, esses exames mais novos que a gente faz, entre aspas, a gente não morre. O precoce é fundamental. Então, a gente não morre do coração, a gente morre menos do coração, né? E, com isso, a gente tem a oportunidade de viver mais e realmente fica mais sujeita a doenças como o câncer. Mas eu acho que um erro maior que nós cometemos é que, em geral, as pessoas esperam ter um agravo de saúde para procurar a prevenção. E isso é o maior problema, na minha opinião, porque a pessoa ela espera ter um evento antes de fazer, por exemplo, um teste ergométrico, antes de fazer um exame do coração para ver se está tudo bem. Ela espera principalmente da saúde mental. Ela começa a esquecer, né? Começa a ficar esquecida. Mas isso é normal, né? Os jovens estão ficando esquecidos.
Mas, gente, tem que verificar, tem que fazer exame, tem que buscar, porque às vezes tudo que você pega no início... É muito melhor. Muito melhor. Por exemplo, quando a gente fala numa doença que todo mundo tem medo, que é a demência. A doença de Alzheimer é a demência mais frequente. E a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. Morreu, como nós vamos fazer? Não tem mais jeito. Como a gente vai fazer para fazer uma prevenção? Né? Nós temos que trabalhar nos fatores de risco. Então, nós temos que cuidar das doenças emocionais, nós temos que tratar os pacientes dos quadros de ansiedade, nós temos que tratar os pacientes que têm depressão, nós temos que tratar a insônia, nós temos que estimular e mostrar ao paciente a importância dele mudar o estilo de vida através de exemplos, através de muito bate-papo. Eu acho que o mais importante numa consulta, além de você sinalizar os pontos onde a pessoa está errando, que ela pode mudar para melhorar, você tem que dar exemplos práticos para ela. Você tem que conversar com ela de um jeito que ela entenda a importância dela fazer a mudança. Por exemplo, eu não acho legal quando você fala assim, vai caminhar. Não, não é só isso. Vai caminhar, você tem que ter pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Vai fazer dieta. Não, espera lá. Você tem que ter a quantidade de vegetais, porque aí você vai ter as vitaminas, você vai ter os antioxidantes, você tem que comer proteína. Por quê? Porque a proteína é importante para você preservar o seu músculo, para você melhorar o seu metabolismo, para você evitar ficar diabético ou, pelo menos, retardar o processo. Então, eu acho muito importante isso, a gente sinalizar para o paciente a importância da mudança do estilo de vida, porque eu estou cansada de ouvir no consultório. Ai, doutora, mas ninguém nunca me falou isso. Que são pequenas coisas que fazem grande diferença, principalmente ao longo dos anos. E claro, para evitar problemas sérios no futuro. Tipo assim, 10 anos de pequenos cuidados, em 10 anos esse pequeno cuidado ele vira um cuidado gigantesco. E ele vai causar um impacto muito positivo na saúde de todos nós, né? Então, vocês amigos aí de casa, passou dos 40, doutora Selma Fará, geriatra. Tem que fazer os exames, gente. Doutora Selma, aonde encontrar? No Espaço Vida Nova, né? Passa um telefone de referência para a gente. A gente pode ser visto no Instagram também, né? No Instagram também você pode doutora Selma Fará, né? Lá tem toda uma equipe, né, que cuida de você. Na Rua Mato Grosso, 1732, 3035 1440. Viu? Super fácil. Então, você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuide da tua saúde, porque saúde é o que interessa e esse é o lema aqui do programa Gente que Faz. Doutora Selma, muito obrigada pela participação. Eu tenho certeza que foi de grande valia e um alerta para quem está passando dos 40, hein? Conto com vocês, fazendo seu check-up aí.